Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, também da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Eu quero trazer aqui a este plenário um assunto que nos preocupa a todos e ao conjunto da sociedade brasileira. Trata-se, senhor presidente, da economia do nosso país, que já não surfa mais na boa onda do cenário internacional. De alguns anos para cá, e dá sinais de cansaço e perda de fôlego nas mais diversas atividades. Se a política econômica do governo é errática, as previsões para o cenário da nossa economia para o fim desse ano não são nada boas. E o leve respiro que tivemos em junho está longe de se configurar uma tendência. O mercado financeiro simplesmente ignora os movimentos do Banco Central no câmbio e o dólar segue a sua trajetória de alta. A inflação não dá sinais de arrefecimento e a atividade econômica aponta como dizem os analistas, se não para um quadro claro de recessão, há uma acentuada desaceleração no final do ano. A retrospectiva da atividade econômica feita pelo Banco Central, senhor presidente, de junho deste ano, do ano passado até junho deste ano, mostra uma trajetória cíclica, sobe e desce. É de 0,5% no mês, depois a queda de 1% no outro, e assim por diante. Ou seja, senhores senadores, esse movimento de altas e baixas, sempre muito próximo de zero, não produz riqueza efetiva, não cria novos empregos, quando cria são sazonais, reprime a arrecadação de impostos, que se está boa, poderia estar muito melhor. Enfim, a se manter o ritmo que aí está, sim, seremos inexoravelmente para uma recessão. Eu quero dizer aqui que, como empresário do agronegócio, que assim como a economia em geral, o campo também sente muitos efeitos dessa política econômica sem rumos, ancorada somente na taxa de juros como instrumento de combate à inflação. E vejam, se não fosse o agronegócio, esse quadro teria sido bem pior. Tivemos um superávit de quase 50 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2013, num crescimento de mais de 10% sobre o mesmo período do ano anterior. E há um setor específico do agronegócio brasileiro que nos ajudou nesse desempenho e que em poucos anos de atividade já contribuiu muito com o país em termos de PIB, geração de emprego, inclusão do homem do campo na agroindústria e pode continuar muito mais. Falo, senhor presidente, do biodiesel, um segmento novo e moderno de alta tecnologia e decidido e dedicado a um produtor igualmente inovador e é a cara dos novos tempos do Brasil. Um combustível verde que não polui e que, por isso, ajuda a reduzir as intervenções hospitalares por problemas respiratórios, além de prevenir mortes pelos mesmos motivos. O benefício desse biodiesel são transversais, com a presença de várias áreas. No ambiental, não polui bem, ou polui bem menos que o óleo diesel fóssil. São cerca de 60% a menos das emissões de gases de efeito estufa. Na saúde pública, como já disse, ao desafogar os hospitais com menos internações por problemas de ar puro, o que permite planejar melhor a política, otimizando as destinações dos recursos da União, dos estados e dos municípios. No social, ao beneficiar mais de 105 mil famílias de pequenos agricultores que fornecem a matéria-prima para as usinas.
Só no ano passado, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a produção de biodiesel transferiu 2 bilhões de reais para as famílias, um valor bem maior que todo o orçamento da reforma agrária. Aqui faço um parênteses para dizer que o número de famílias beneficiadas está caindo. Ele já foi de 105 mil e hoje é pouco mais de 92 mil famílias. Isso preocupa técnicos do MDA, que já começaram a dizer que só com a expansão do setor do biodiesel será possível ampliar os benefícios do programa. Então, se querem fazer política social com o segmento da economia, tudo bem, mas não tem de fazer esse segmento prosperar para poder alavancar o social e atingir os resultados que se propõem. O ministro Pepe Vargas já disse que a sua pasta sempre aplaudirá o fomento do setor do biodiesel, que tem se traduzido no maior programa de transferência de renda que o país já viu. A compra de matéria-prima da agricultura familiar pressupõe que a indústria forneça assistência técnica e insumo, e o que representa gastos mais de 10 milhões de reais ao ano, enquanto o Ministério do MDA coloca outros 25 milhões. Portanto, não vamos desperdiçar também essa iniciativa, que é fantástica, e que fez do Programa Brasileiro de Produção do Biodiesel o único no mundo com esse viés de inclusão social e econômica e de valorização do nosso agricultor. Sem falar na sua fixação no campo, afinal, qual é o custo para a sociedade do produtor rural que vai para as grandes cidades em busca de oportunidade? Por fim, senhores senadores e senadoras, quero falar do aspecto econômico, onde o setor do biodiesel dá um show de desempenho e contribuição ao país em todos os sentidos. Processar biodiesel no Brasil gera 113% mais empregos do que refinar diesel no Brasil. Segundo a Fundação de Pesquisas Econômicas, a FIPE, a Universidade de São Paulo, de 2008 a 2011, quando a mistura do biodiesel passou pouco mais de 2% para os atuais 5% por litro de diesel, a produção de biodiesel gerou 12 bilhões de reais no PIB. No mesmo período, a atividade economizou 11 bilhões e 500 milhões de reais na balança comercial e importações de diesel fóssil. Então, senhor presidente, não dá para entender por que com uma indústria jovem e pujante, que já investiu mais de 4 bilhões de reais para se estruturar e criar quase 90 mil empregos, o governo insiste em importar diesel sem parar. E o pior, pagando mais caro pelo litro do derivado de petróleo do que está custando hoje 1 litro de biodiesel produzido aqui dentro. Se a política econômica do governo parece sem rumo, eu não sei o que dizer da energética. No ano passado, a Petrobras importou quase 8 bilhões de litros de diesel, pagando por eles 6 bilhões e 600 milhões de dólares. Em 2013, só até junho já foram importados 5 bilhões e 600 milhões de litros, com desembolso de mais de 4 bilhões e 500 milhões de dólares para pagar esse mar de diesel. Nesse ritmo, o Brasil vai gastar quase 9 bilhões de dólares até dezembro importando diesel. Com a alta do dólar, agora em julho, o litro do diesel importado passou de 1,68 e em junho para 1,80 no mês passado, quando entraram no país 670 milhões de litros de diesel, num acréscimo de 53% sobre junho. Imaginem agora, com a moeda americana ao redor dos 2 dólares e 40 centavos, o litro de diesel vai valer quase R$2. Enquanto isso, o litro do biodiesel está na casa de 1,70. E olhem que tem usina vendendo a 1,66, como se viu no último leilão da ANP no início desse mês. E a Petrobras revende
o diesel para as distribuidoras com preços que variam de R$ 1,38 a R$ 1,47 por litro, mas chega a bomba para os consumidores ao redor de 2,33 centavos de real por litro. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqui já vou me encaminhando para concluir. Nós não podemos deixar de perguntar por que continuar importando um derivado de petróleo que é muito mais poluente, caro, se temos aqui temos aqui um mesmo combustível verde mais barato. Por que gerar empregos lá fora e não aqui dentro? Não dá para entender. Nos últimos 7 anos, meus senhores e minhas senhoras, o déficit da balança comercial de petróleo e derivados superou aos 57 bilhões de reais. Isso é mais do que os 50 bilhões que o governo pretende investir ao levar o setor privado a investir esse ano em infraestrutura. No ano passado, a balança comercial total do nosso país teve um superávit de quase 20 bilhões de dólares. Se não fosse os 6 bilhões e 600 milhões de importação do diesel, essa conta poderia ser melhor em 34%. E os 50 bilhões de saldo positivo do agronegócio desse ano, que falei antes, poderiam ser muito mais se nossa postura no comércio exterior valorizasse os produtos industrializados que agregam mais valores na balança comercial. Por exemplo, acabamos de bater um recorde na exportação de soja em grãos, mas se exportássemos mais farelo de soja, o preço da tonelada seria maior. A mesma coisa vale para a carne de animais, alimentos, com esse farelo. E é claro, se exportássemos também o biodiesel, nossas vendas teriam muito mais divisas. O setor produtivo do biocombustível já começa a fazê-lo, mas ainda de forma a testar o mercado externo, porque também para isso o governo não tem nenhuma política, como acontece, por exemplo, na Argentina. Mas, claro, se não há política para o mercado interno do biodiesel, o que dizer para o mercado externo? Se o governo aumentar a mistura de biodiesel de 5% para 7%, o país deixará de importar 460 milhões de litros de diesel e numa economia de 376 milhões de dólares para os cofres brasileiros. Assim, o Brasil estará gerando mais 50 mil novos empregos, postos de trabalhos e agregando 13 bilhões e 500 milhões de reais no nosso produto interno bruto. Mas será que ninguém vê isso no governo? E não me venham falar em risco de oferta da soja para abastecer o mercado de alimentos, ou mesmo o de biodiesel para as usinas que estão com mais de 60% da capacidade ociosa, prontas para produzir o suficiente para atender um mercado com mais de 10% de mistura atualmente. Além disso, basta ver as projeções de área plantada de grãos do Ministério da Agricultura e da safra recorde que tivemos esse ano. Acima dos 80 milhões de toneladas, e também não se aplica o argumento da área econômica de que o biodiesel é inflacionário. A FIPE mostrou a quem quiser ver, já vou encerrar, presidente, na Casa Civil, a FIPE mostrou a quem quiser ver, na Casa Civil, no Ministério das Minas e Energias e no Ministério da Economia, que o impacto do biodiesel na inflação é pífio, é de 0,037 pontos percentuais em relação ao diesel produzido aqui e de 0,034 pontos sobre o importado. A Fundação Getúlio Vargas já tinha mostrado em outro estudo que a mistura de 10% de biodiesel teria um impacto de 0,0021% na inflação. Ou seja, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, vamos falar sério. Está na hora de parar de fazer proselitismo eleitoral com as contas de uma empresa de tradição com o porte da Petrobras, para ficar importando derivados de petróleo a preço e revendê-los subsidiados aqui dentro, para segurar a inflação. Se o preço do biodiesel está 27% mais barato que o mercado internacional, mas a Petrobras paga por ele o preço
que está lá fora. Então, eu quero deixar aqui o meu registro de completa estupefação. Como imagino que seja a mesma dos senhores e senhoras senadoras diante de uma situação simplesmente incompreensível e que a direção que o governo dá à sua política energética, ponto, do diesel e do biodiesel. Faço questão de salientar que sei muito bem que o biocombustível, nesse caso, é um complemento ao diesel, como o etanol é para a gasolina. Não há competição, não há uma visão nem minha nem do setor produtivo, e eu tenho certeza da substituição dessas matrizes. Mas, por favor, é uma questão de bom senso em nome da economia, de divisas, da melhoria da qualidade do ar, que as nossas famílias respiram, do combate ao sucateamento da Petrobras, da geração de emprego e de renda no campo. Por fim, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, em nome do Programa Nacional do Uso do Biodiesel, que é um projeto do governo brasileiro, não uma iniciativa dos empresários, que foram lá bater na porta do Palácio para conseguir. Não foi o governo que lançou o programa e convenceu os empresários a apostarem e investirem nessa iniciativa, ao que eles prontamente atenderam, numa prova de confiança e crença no futuro do programa e do país. O Brasil, meus senhores e minhas senhoras, sempre terá um futuro. Já o Programa Nacional do Biodiesel, não sei. Muito obrigado, senhor presidente.